O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, realizou entrevista coletiva agora há pouco para trazer novas críticas do governo à taxa Selic. Para ele, não faz sentido manter os juros altos se a preocupação é com a dívida pública. É importante nós destacarmos que não há oposição do governo ao Banco Central, nem ao Copom. Agora, a crítica, ela é importante. Qualquer instituição pública pode ser criticada. E eu queria dizer que esta manutenção da taxa Selic, ela não prejudica apenas a atividade econômica, na medida em que inibe investimento, dificulta o comércio, prejudica a indústria, o setor do agro, mas ela também tem um outro impacto, que é do ponto de vista fiscal. Se a preocupação é fiscal, é com a dívida, não há nada pior do ponto de vista fiscal do que isso, porque quase metade da dívida brasileira é selicada e cada 1% custa praticamente 38 bilhões de reais no serviço da dívida. Vamos à análise. Eu vou começar agora com o Boris Casoy. Boris, juros altos, isso significa baixo crescimento no país, né? Mas também há responsabilidade fiscal. Como é que você vê isso? É uma questão de escolha. Você pode escolher o risco de uma inflação galopante, né, que rouba os ganhos dos mais pobres, especialmente, ou você pode escolher a segurança oferecida. E aí o Banco Central tem a capacidade técnica de aferir isso, você escolhe o que você quer. O que o Banco Central está fazendo até agora deu resultados positivos. Ainda estamos com uma inflação alta. Claro que se você abrir as comportas, se você reduzir a taxa de juros, você pode obter um alívio na economia. Agora, a que risco? Eu não sei. Eu fico com a decisão do Banco Central. O governo está aflito, o presidente Lula precisa mostrar serviço, o PT governa de olho nos ibopes e realmente a situação é complicada, mas a inflação ainda é alta e o trabalho do Banco Central vem sendo positivo. Tainá Falcão, e aí, a sua apuração em Brasília, Tainá, você acha que daqui para frente, se o Boletim Focus for diferente, você acha que pode ter uma redução, Tainá? Vou falar um pouquinho do que a gente tem tratado, Leandro Magalhães, que é esse coro vindo do governo federal, agora ganhando corpo também com a chegada do discurso alinhado ao do presidente Lula, do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, né? Eu acho que é um movimento que tende a se expandir, é um discurso que tende a se tornar cada vez mais forte, tem ganhado novos adeptos, inclusive do empresariado. Ontem mesmo a gente falava aqui da Fiesp, soltando uma nota nesse sentido, e de outros empresariados que já levaram a Luísa Trajano as críticas de público ao próprio presidente do Banco Central. Então, acredito que há um movimento nesse sentido de tentar empurrar ou encurralar, para usar uma palavra talvez até um pouco forte para o que eu estou tentando expressar, mas tentar emparedar mesmo o Banco Central nesse sentido. A dúvida é se no discurso o governo federal consegue algum resultado. Me parece que até o momento não é o que tem acontecido, Leandro Magalhães. Agora, se fosse para apostar, acredito que essa é uma estratégia cada vez mais, que ganha cada vez mais forma dentro do governo Lula III, com novos adeptos crescendo cada vez mais nesse sentido, observar se vai dar certo ou não. Me parece que enquanto o governo empurra, Roberto Campos Neto segura. Tainá, vou rapidinho, a gente tem 3 minutos apenas aqui com o Fábio Zambelli. Leandro, me parece que o governo está superdimensionando politicamente essa decisão do Copom de ontem. Por quê? Porque o comunicado é muito claro. O comunicado do Copom é o seguinte:
Se o governo, em outras palavras, né, se o governo conseguir e o Congresso aprovarem o marco fiscal definitivamente agora nas próximas semanas, se for confirmada uma tendência que existe de até deflação, tem gente apostando que pode ter deflação nos próximos meses por conta da queda dos preços dos combustíveis, se essas condicionantes estiverem presentes em agosto, é possível, no mais tardar em setembro, que o Banco Central passe a adotar uma política de corte dos juros. Então, no comunicado está muito claro isso. Só que para o governo interessa aumentar a pressão, né, e elevar o tom contra o vice-presidente Geraldo Alckmin, foi cuidadoso em dizer que não há oposição, né, ao Banco Central. O que há é crítica. Então, esse tom crítico tende a continuar até a próxima reunião para aumentar essa pressão sobre o colegiado, que vai decidir tecnicamente. Se tiver as premissas técnicas, né, aprovou o marco fiscal e está consolidada essa trajetória de queda da inflação, eu não vejo motivo para que o Banco Central mantenha a taxa de juros no mais tardar em setembro, em agosto ou setembro. Rapidamente, Janaína, taxa de juros baixa, isso é crescimento para o país? Então, o ministro Haddad disse que a manutenção dos juros altos seria incompatível, né, com os sinais dados pela economia. A pergunta que eu faço, será que esses sinais, né, que começam a ficar positivos não tem a ver com essa austeridade do Banco Central? E ele mandou para o Banco Central o seu número 2. Né? Houve mudanças na Fazenda, vai haver mudanças ali na própria equipe do Banco Central. Então, me parece que se o governo adotar uma postura de maior conciliação do que de demonização, as conquistas para todos podem ser maiores. Ok. Leandro? Para fechar, né, um debate que se arrasta desde fevereiro, essa questão dos juros, o governo criticando, agora o Alckmin também se junta a essa crítica. A bola está com o Banco Central, que não dá sinais aí de que vai reduzir essa taxa. Você acha que é um dilema, né? Porque a taxa de juros baixa, isso é bom porque é um crescimento do país, é bom que ajuda o crescimento do país, a dívida é menor, rola menos dívida. O governo tem que dar segurança, tem que ter responsabilidade fiscal. Entendeu? Isso por parte do governo. Acho que está mais com o governo do que com o Banco Central, a tal da bola.